Tava aqui pensando, sabe? Eh, Parei outro dia para conversar com uma pessoa sobre stand-up. Stand-up é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, é rir. Gosto muito de dar risada. Dar risada para mim é como um combustível para a vida. Li também que às vezes um riso não quer dizer que a pessoa está super feliz. Quer dizer que naquele momento ela está tendo um momento feliz. Então, um momento para uma pessoa depressiva, um momento de riso, de felicidade, pode ser tudo que ela tem naquele momento, né? Então, sorrir para mim é um combustível assim agradável para a vida, sabe? E eu gosto muito de dar risada. E eu não gosto de comédia pastelão. Não gosto, não me sinto bem, confortável. Não gosto de comédias do tipo, eu não sei, que um humor meio negro, não sei, que ofende as pessoas gratuitamente. Não sou muito fã disso. Na verdade, eu não sou fã disso, nem muito nem pouco. E mas eu me peguei pensando o seguinte: eu adoro stand-up. Não todos, né? Porque tem umas que são, né? Uma dessas coisas que eles fazem são bem apelativas, né? Então, basicamente o conteúdo ele é recheado de palavrão, e aí parece que isso é engraçado. Sei lá. Como paulista, eu digo que tem algumas coisas que a gente fala que parece ponto e vírgula, né? Não é necessariamente um palavrão. A gente tem muito dessas coisas em casa, sabe? Cresci ouvindo algumas coisas e às vezes uma coisa que você fala, ela não tem um cunho de um palavrão. Mas se você for falar fora, ou se você for falar para alguém assim que não te conhece, ela vai entender que é um palavrão sim, sabe? Mas achei interessante essa questão do stand-up ter assim, sabe? Estourado. Achei bem interessante isso ter estourado. E tava outro dia refletindo sobre isso e até fiquei comentando, né, com o André. Stand-up, pra mim, na minha visão, tá? E eu não tô depreciando, pelo amor de Deus, eu adoro stand-up. Não assisto todos, como eu disse, tem alguns que eu acho muito pastelão, tem outros que eu acho muito ofensivo, tem outras que eu acho apelativa, mas aquelas que eu gosto, gente, eu dou risada de escândalo mesmo, sabe? Eu dou risada assim, que se eu for num show, eu vou dar um show de risada, porque eu gosto de rir. Sendo prolixa, eu gosto de rir. Então, eu tava refletindo sobre o stand-up e parando assim, né, para falar com o André, eu falei assim: "Ha, descobri, como toda boa pessoa neurodivergente, a gente tem umas sagacidades." E aí, tipo, descobri como que, como que faz a roda. Inventei. Aí ele falou: "Tá, o que que foi?" Eu sou criativa, gosto de falar sobre as coisas, né? Às vezes fico pensando dias assim sobre um assunto, aí ele fala assim: "O que foi que você tá aí remoendo, não sei o quê?" Aí, pois bem, tô enrolando, mas vou falar. Tô esperando a audiência. Credo, gente, tenha paciência. Vindo de uma pessoa que não tem, tenha paciência. Eu vivo com sono. Porque eu não durmo por causa dos meus totó. Toda hora é um que tá doente, então aqui em casa só tem velharia.
Então os donos são velhos, como é que os cachorros não iam ser, né? Então, aí, pensando sobre o stand-up, eu falei assim para meu marido, eu falei, nossa, eu super me identifico, né, com stand-up, mas me identifico assim, hiper mesmo. Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, por quê? Aí eu falei, porque, pensa aqui comigo, por que o stand-up estourou tanto nos últimos anos, sendo que a gente sempre teve coisas de comédia na televisão? Eu sempre odiei todas, tá? Então, nunca na vida você ia me ver assistindo Praça é Nossa, Zorra Total. Nossa, eu nem lembro o nome dessas bagaceiras. Tudo bem se você gosta, tá? Por favor, não tô te ofendendo, não. Pra mim nunca fez sentido. Mas o stand-up, os temas, né, de stand-up, eles sempre falaram muito comigo. E aí eu tava conversando com ele e falei assim, eu entendi por que que o stand-up estourou tanto assim nos últimos anos. Aí ele, por quê? Porque as pessoas não têm mais amigos. Aí ele falou, tá, né? Explica melhor. Eu falei assim, você não sempre diz que eu sou engraçada? Você não sempre diz que eu tenho umas sacadas assim, falo coisas que, tipo, depois você vai pensar? Ele falou, sim. Eu era essa pessoa no grupo de amigos. Então, eu fazia as piadas, sabe? Sempre fui piadista, com tudo. Principalmente comigo, né? Eu sou sempre o meu primeiro alvo. Então, eu faço as piadas comigo. E acaba sendo um stand-up, concorda? Outro dia, eu... tem esses carros, né? Que você fala e aí o carro responde, né? Pra você. Que acho que a gente agora tá tão carente que a gente conversa até com o carro. E aí eu tava dirigindo e tem carro que tem o próprio sistema e tem carro que tem o sistema da Google, né? Aí eu não sei em que momento eu recebi uma mensagem. Aí isso eu contando pra minha amiga, né? Eu recebi uma mensagem, aí ele pergunta: "Você quer ouvir a mensagem, tal?" Aí eu falei: "Sim." Aí ele falou qual que era a mensagem. Você recebeu uma mensagem, o telefone, blá blá blá, e você recebeu um documento de PDF, blá blá, blá, e você quer responder? Aí, na minha concepção de uma mente acelerada, eu já dei a resposta para ele, né? Aí eu fiz assim, porque era uma mensagem do meu marido, aí ele tinha me mandado uma coisa que eu pedi, aí o que eu respondi? Obrigado, meu amor. Aí eu contei pra minha amiga, né? Falei, não há nada que seja ruim que não possa piorar. Aí ela falou, o que que foi? Aí eu falei, eu fui responder uma mensagem, né, pro tal do Google. Aí eu falei assim, ele me, ele me mostrou qual que era a mensagem e eu fui responder. Só que eu não falei assim, sim, quero responder. Eu já dei a resposta, né? Então eu falei assim, obrigada, meu amor. Aí o Google falou assim pra mim, de nada, mas da próxima vez pode me chamar de Google. Eu tomei um fora do Google. Você entendeu? A vida tá difícil pra mim. Eu consegui tomar um fora do Google. Aí eu contando pra ela, eu falei assim, gente, não tá fácil mesmo a minha vida, não tá fácil. Pensa aqui comigo, aconteceu isso do Google, no dia seguinte eu voltei pra casa, que a gente tava em outro lugar, aí eu voltei pra casa, e aí eu tava ajoelhada orando, aí levantei assim com uma coceira no popô. Eu tava ajoelhada orando no meu momento de santidade e eu tomei 2 picadas de pernilongo na
poupança. Eu falei, gente, nem o pernilongo não tá me respeitando no meu momento de oração. Então é óbvio que a vida não tá fácil. E aí voltei a pensar no stand-up. Então eu sempre fui essa pessoa que faz piada, normalmente piada comigo, e é uma piada assim do dia a dia, dessas situações que a gente vai vivendo, né? Pego uma coisa, já linko com a outra, tal. E aí eu pensei, por que que o stand-up estourou tanto? Se tudo aquilo que eu escuto no stand-up, é claro que eu tô rindo do stand-up, porque se eu ficar vesga às vezes é que eu não sei para onde que eu olho, tá? Até para tirar foto é ruim. Normalmente eu tiro foto assim, assim, então nunca sei para onde olhar. Aquelas coisas que eu escuto no stand-up, normalmente eu falaria, entendeu? Ou eu já falei, ou eu já ouvi, ou eu já vivi aquela cena, né? Ele tá reproduzindo alguma coisa que eu já pensei, que eu já vivi, enfim. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. As pessoas hoje vão a shows de comédia, stand-up, porque elas não têm mais amigos. Eu tô fazendo uma pausa dramática só para deixar algumas pessoas com raiva. Seguramente alguém vai dizer, ai, nada a ver. Nossa, que amarga, você que não tem amigos, blá blá blá. Mas pensa aqui comigo. Se você fosse aquela pessoa de continuar ali, sentadinha na calçada, trocando ideia com os parça, os amigos tudo em volta, você fazendo aquele monte de piada que você fazia, você vivendo o seu stand-up no dia a dia, será mesmo que você ia para um show de stand-up com tanta frequência? Você até poderia ir. Pô, dar risada é um negócio fantástico, sabe? Não tem melhor remédio do que você dar risada, cara. Pra mim é. Vixe. E eu encontrei uma amiga que tem o cérebro acelerado, assim, sabe? Como eu, para fazer piadinha, né? Então, a gente tá falando uma coisa, a gente já linkou com uma música das antigas, a gente já linkou com uma situação que aconteceu e a gente já tá dando risada de tudo isso, né? E aí, eu também falei para ela, eu falei, cara, é real essa história, meu. As pessoas hoje, elas não têm mais amigos. E os amigos foram ficando distantes, sabe? Ah, não, eu tenho amigo, tal. A gente pode até falar que tem amigo, entendeu? Porque assim, no nosso coração, essa pessoa continua sendo nossa amiga, né? Então, e eu super sofro com a distância das minhas amizades, porque eu sou uma pessoa que tem um apego zero a coisas. Zero. Não mexe nos meus livros. Só nos meus livros, tá? Então, eu tenho apego 1%. Só dos meus livros. Mas eu não tenho apego a coisas, bens materiais, essas coisas assim. Eu não tenho apego, não. Mas eu tenho muito apego a pessoas. Eu sou muito apegada a pessoas. Mas como uma boa TDAH, o apego que eu tenho, se eu entender que a pessoa, tipo, tá me excluindo mesmo, aí assim, não se trata de dar o troco, de vingancinha besta. A gente vai envelhecendo, né, e vai aprendendo algumas coisas. O mundo não tá te dando indireta. Uma postagem não significa que foi pra você. Ah lá, ó, tá me atacando. Não. Tá se dando valor maior do que você tem, entendeu?
Às vezes a pessoa tá lá vivendo a vida dela, achando super engraçado o meme que ela postou, e você tá lá, ó, é pra mim. É não. Certeza que aquela pessoa tem mais o que fazer. E se ela fez isso, é porque ela tá precisando de ter mais o que fazer. Então, assim, a vida tá correndo, sabe? E eu tenho muito apego mesmo a esses momentos. Eu lembro super daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já conversei com os meus amigos. Eu sempre tive depois dos 19 anos, tá? Quando eu finalmente pude sair da torre de Babel. Finalmente eu pude sair de casa, porque eu não podia, né? Eu era proibida sair de casa. Meu pai não deixava. Então, quando eu pude sair de casa, aí eu ganhei o mundo. Ixi, aí não adiantava reclamar, né? Quem me mandou prender? Eu. Mandou? Aí, ó, se lascou. Aí eu tinha vários grupos. Então eu tinha um grupo de, sei lá, de uns 3, 4 que era mais nerd, de uns 3, 4 mais orra louca, orra louca, tá? Não fica distorcendo o que eu tô falando. E tinha assim umas meninas daqui, umas meninas dali, sempre não era de perder contato, sabe, com as pessoas e tal. A gente faz uma bobagem aqui e ali, às vezes algumas pessoas ficam pelo meio do caminho, entendeu? Mas nem tudo é culpa das pessoas, não, tá bom? A gente sempre tem uma parcela de culpa gigantesca, assim, das coisas, sabe? E é tipo pra você se tocar, né? Não se dá tanta importância, nem se vê melhor do que você realmente é o tempo todo, tá bom? Então, assim, não fica se culpando, mas também não fica achando que tu é santo, sabe? Então, às vezes, algumas pessoas você perde no meio do caminho, mas perde por distração mesmo, da sua cabeça oca, perde porque às vezes você não tem maturidade, sabe? Fala bobagem. Eu já fiz coisas assim que eu não posso dizer que eu me arrependo, porque naquele momento eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, entendeu? Assim, estou super arrependida. Claro que eu tô, Se eu mudei, se eu passar o resto da minha vida dizendo que eu não me arrependo das cagadas que eu já fiz, aí, velho, tô só passeando nesse mundo, né? Nada vai acontecer, minha vida vai continuar sendo esquisita para sempre e eu não vou fazer nada proveitoso com ela. Mas assim, na real, eu me arrependo de muitas coisas, não me arrependo de ter vivido. Gostaria de um desfecho diferente, mas que aquilo não tivesse acontecido, acho que não é bem disso que eu me arrependo, não. Porque tem coisa que se não acontece, você meio que não aprende, sabe? Então é melhor acontecer, por mais que as consequências sejam grandes, sabe? Eu já me equivoquei em assuntos que nem eram da minha ordem. Então, tipo, vou falar de racismo. Que voz que eu tenho pra falar de racismo? Não tenho, eu sou mulher branca, entendeu? Não tenho privilégios enquanto mulher, mas tenho privilégios enquanto branca, né? Então, assim, há de se convir que eu tenho uma parcela aí de privilégio. Então, eu não tenho voz mesmo para falar. Mas o importante é você conhecer sobre o assunto. Porque às vezes a gente fala umas imbecilidades por aí, e eu sei que eu já falei. Eu sei que eu já falei sobre uma coisa que eu também não tinha voz. Que é sobre uma criança bagunçando. Falei, nossa, mas vem aqui só para fazer bagunça, não sei o quê. E eu não tenho criança, né? Então complica um pouco para mim.
complica um pouco para mim, né? Para eu entender por que que aquela criança tá pulando, tá bagunçando, tá fazendo arte, sabe? A mim cabia só observar como telespectadora e julgar mesmo. Pô, essa criança não para de fazer arte, a mãe não dá bronca, não sei o quê. Então, assim, equívocos, né? A gente vai cometendo ao longo do caminho. Mas essas pessoas que ficaram ao longo do caminho, por erros banais, ou meus, ou delas, eu também tinha esse lance, sabe, do stand-up. Achou que eu tinha perdido o fio da meada, né? Até eu achei. Mas aí a gente volta pro início de tudo. Eu sempre amei estar rodeada de pessoas. Há muito, muito mesmo. Sempre amei estar rodeada de pessoas. Não de qualquer uma, tá? Eu sempre fui seletiva. Não gosto de gente dissimulada. Não suporto gente dissimulada que faz uma coisa e fica... Ai, não estou entendendo. Tá entendendo, filha? Então, assim, né? Tenha culhão. Falou, né? Sustenta, sabe? Mas eu gosto de estar sempre rodeada de pessoas. Mas o mundo meio que deixou de lado o lance da amizade, sabe? E novamente, você vai dizer, eu não. Tô cheio de amigos. Quando foi a última vez que você viu um amigo? Quando foi a última vez que você marcou um rolê e você foi? Quando foi a última vez que você sugeriu o rolê? Ah, mas eu já sou velho, já sou velha. Amizades verdadeiras vão pro caixão, junto com você. Eu não vou pro caixão, tá, gente? Quer dizer, por alguns instantes eu vou, porque eu quero ser cremada, tá? Então, não vai ter a despedida na Câmara. É na Câmara que os famosos fazem a... Como chama aquele negócio? Fica lá a pessoa um tempo e fica um monte de gentinho lá se despedir de alguém que tá morto. É um lance esquisito pra cacete. Como é que chama aquilo, minha nossa mãe do céu? Velório. Então, não vai ter velório meu de artista, não vai ter. Não vai ter. Mas pode ter um stand-up no dia. E eu aparecer. Não, mentira. Não vai sobrar ninguém, né? Imagina eu aparecer pra contar uma piada. Então, assim, a gente perde muito tempo na frente da televisão, muito tempo falando de alguém, fazendo uma fofoca de alguém que você não tem nem conhecimento, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe do que se trata o assunto, você não sabe do contexto. Às vezes você não tem conhecimento mesmo do tema, mas tu tá ali perdendo seu tempo, sabe? Descendo a marreta na pessoa. Às vezes você tá perdendo seu tempo com uma coisa que é só tua, que só você faz. Não que você não deva fazer. Ó, meus cachorros, um querendo matar o outro já. Tadinho. O Zig acha que ele é o novinho da casa, vai fazer 13 anos. E o Bob é o velhinho, né? Já tá cego, sempre foi surdo. Já tem mais de 16. Aí ele fica cheirando todo mundo pra saber quem é, o outro vai e briga com ele. Enfim. Às vezes você perde tempo, igual eu sempre implico, né? Com o videogame do D. Não implico de, você tá jogando isso aí? Mas às vezes assim, jogar uma vez, né? Jogar duas. Porque acaba sendo um momento de prazer, mas só teu, sabe? Você com você é top. Pelo amor de Deus. Eu saí para tomar meu cappuccino,
numa cafeteria que eu adoro, e eu tenho fixação pelas coisas, né? E tenho o paladar bem limitado, inflexível, autista. Uhum. Todo dia a gente fala sobre isso. Mas é legal você também, sabe, fazer alguma coisa junto com alguém, é muito legal. E nesse contexto, é legal você procurar os amigos, sabe? É legal. É legal você procurar as pessoas que você gosta, é legal você procurar aqueles que te fazem bem. É legal, às vezes, você ter algum contato com aqueles que te confrontam, de vez em nunca, tá? Tem gente que é chata pra cacete, num nível que o tempo inteiro quer te, sabe, falar de uma coisa que você não. Cara, não quero falar, não quero falar sobre isso. Por que você tá querendo tocar nesse assunto? Ô, droga! Mas, como eu disse uma vez numa postagem difícil que eu tive que fazer, muito difícil, sobre despedida. Como eu disse, eu sou muito apegada, sabe? Eu me apego demais. Já cheguei a chorar por conta de uma situação que aconteceu, que me afastou de alguém. Eu cheguei a chorar mais de ano, sabe? De saudade da pessoa, porque eu não entendia por que aquilo tinha acontecido e tal. Já de outra pessoa, que eu fui amiga por muito mais tempo, meio que entendi que foi, sabe, um ciclo mesmo. Já uma outra que também tem um tempo bem extenso, né? Tinha, né? Um tempo bem extenso de amizade. Eu só aceitei. Às vezes você também vai por um caminho, né? Não é para ser bitolada também. Às vezes você vai por um caminho que é diferente do caminho da pessoa e tá tudo certo, entendeu? Cada um encontra aí seu espaço na vida e vai viver. Mas se afastar dos amigos porque você tem preguiça de procurá-los, ou porque você tem preguiça de perguntar. Tem o show do Renato Albani, que é um cara do stand-up que eu gosto bastante, assim como o Diogo, que é o que faz o stand-up dos professores. E minha nova fixação é pelo Renato Albani. Então, tem um show dele que ele fala sobre tá tudo bem? Você pergunta para alguém, tá tudo bem? E a pessoa fala para você, não. Aí você fala, não? Nossa, eu nem sabia que podia falar não. Você tá perguntando se a pessoa tá bem por educação só, por hábito, como se fosse um cumprimento. Na verdade, não é, cara. Tipo, sei lá, mandar um beijo pra pessoa, falar, tá tudo bem? Espero que esteja. Se não tiver, tô aqui pra te dar 5 minutos de atenção. Fala aí comigo. Sabe? Se juntar, porque às vezes a gente não tem tempo. Quando eu precisei dar adeus pra Gi, pra uma amiga de. Nossa, eu me tornei amiga dela em 1993. E ela faleceu repentinamente. Aquele dia, quando eu dei meu adeus pra ela, tipo, sem prévia, sabe? Por que que eu tô falando tchau pra ela? Por que que ela foi embora? Hoje é dia 21. Ela faria aniversário dia 23.
a amizade mais improvável que eu tive na minha vida, sabe? E a gente sempre conversava no telefone, uma amizade assim, discreta, sem esse lance de declarações de amor constante na internet. Uma amizade normal de duas pessoas que estão envelhecendo. Ela não teve tempo de envelhecer. E naquele momento, tudo que eu pensei, sabe? Porque a gente vivia conversando, dizendo, oh, vem aqui me visitar, né? Porque São Paulo eu já conheço de trás para frente. E ela estava morando no interior já há bastante tempo, mas assim, não tenho muita vontade de viajar para o interior de São Paulo. Então, se você mora no interior de São Paulo, vem me ver, tá? E aí a gente estava sempre conversando a respeito, pô, vem aqui, vem conhecer onde eu moro e tal. Não deu tempo. Resgata o stand-up da tua vida com os teus amigos. Amigo não serve só para fazer a gente rir, né? Às vezes ele tá ali mesmo para ver a gente chorar. Mas o único requisito que faz distinção entre amigo e curioso é o riso. Só um verdadeiro amigo ri com você. Ele ri da tua felicidade, ele ri junto com você, ele fica feliz junto com você. O curioso é igual ao urubu. Tu começou a virar carniça, ele tá em cima, mas por quê? Que ele tá só esperando você virar a carniça, entendeu? Então esse é o curioso. Então o teu crivo para tu descobrir se é um amigo ou um curioso é isso. Na desgraça, se você tiver rodeada de gente, são só os urubu, tá? Agora na alegria, tu rindo, feliz, sabe? Realizada e tal. Esse é o amigo, entendeu? Ficar feliz com a tua felicidade, só um amigo verdadeiro faz isso. E esse amigo merece rir com você. Esse amigo merece viver um dia de stand-up com você. Tudo bem você pagar para assistir um stand-up, não tem problema. Dá pra gente rir das mesmas piadas 1000 vezes. A gente não vive fazendo isso com os amigos? Então. Só não deixa passar muito tempo. Porque às vezes tudo que você não tem é tempo. Um beijo.